Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Mais uma vez aqui já agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade. Mais uma semana se inicia já consagrando ao Senhor minha vida, minha família, a tua vida, você que me ouve, a tua família nas mãos do Senhor. Que Ele continue a guardar, a livrar e a proteger. Rendendo graças sempre a Ele. Estamos em mais uma semana que se inicia segunda-feira, 24 de abril. Deus seja sempre louvado e exaltado através da minha vida, através da tua vida. Sejamos os verdadeiros adoradores, servos autênticos, firmes na presença de Deus, para que Ele venha derramar graça, para que Ele venha se agradar de cada um de nós, quando vê verdade, quando vê sinceridade dentro de nós. Isso é essencial, irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando somos libertos por a palavra de Deus, a Bíblia diz também que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho é Jesus, já pagou alto preço, como todos nós sabemos. Então estamos livres para aprender com Jesus, estamos livres para adorar com Jesus, estamos livres para fazer o que é justo e o que é reto perante os olhos dele. Amém? Então que Deus nos ajude a obedecer, a viver na prática da obediência. Sabemos que erramos, falhamos, mas onde erramos, onde falhamos, Ele vai ali, olha, nos ajudando. Nós vamos nos arrependendo e alargando a prática, e Ele vai assim derramando o poder dele sobre nós, quando verdadeiramente vê uma entrega genuína, um verdadeiro arrependimento sincero, e Ele assim vai nos ajudando a cada dia, até o dia, irmãos, como eu costumo sempre dizer, do nosso último suspiro aqui sobre essa terra, ou então até a volta dele. Vamos ver aqui, irmãos, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele aqui exorta, aqui ele anima ele a ser corajoso, a continuar pregando o evangelho. Então, se você parou, meu irmão, minha irmã, você tem um ministério da palavra, você tem um chamado para pregar, se levanta para pregar a palavra. Tem pessoas precisando, sim, quanto tem pessoas que não suportam mais, mas tem pessoas sedentas, querendo ouvir a palavra de Deus. Deus usa cada um conforme o querer dele. A cada um ele vai derramar algo diferente, irmãos. Tem pessoas que pregam o mesmo evangelho, mas com uma direção, sabe? O Espírito de Deus vai dando a cada um conforme o querer dele. Amém? Mas Deus quer que o povo dele se levante para pregar. Tem pessoas querendo ouvir. Tem pessoas necessitando. Enquanto tem gente que não suporta mais, repito, tem pessoas querendo ouvir. Amém? E geralmente, irmãos, é aqueles que já ouviu muito, já sei, já conheço, e não quer mais aprender, e não quer mais estar debaixo da palavra, não suporta mais. Se naquele tempo eles já estavam passando por isso, imagine hoje, viu, irmãos? Imagine hoje. Então, meu irmão, minha irmã, você que já está me ouvindo, eu desejo a você um dia cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Escute até o final essa mensagem, compartilhem com outras vidas, irmãos, em nome de Jesus Cristo. E Deus assim abençoará cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Você me ajuda a divulgar o evangelho. Você se torna também um evangelista. Você se torna também um missionário. Você se torna alguém no reino também que faz a obra quando você compartilha com alguém. Abre aí sua Bíblia, por gentileza, em 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, versículo 1 em diante, está escrito assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si, amontoarão para si doutores,
conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Olha que coisa tremenda, irmãos. É fácil, irmãos, fazer tudo isso somente com a ajuda de Deus. Tem pessoas que verdadeiramente não querem de forma nenhuma, irmãos, ouvir. Mas quando você percebe que a pessoa não quer ouvir de jeito nenhum, resista ao evangelho. Você não pode insistir, porque a própria palavra de Deus diz que é para sacudir o pó do calçado e dali sair. Mas ficou registrado que você teve ali, que você leu o evangelho e a pessoa não quis. Mas a Bíblia diz também que no dia do juízo final haverá menos rigor, ou seja, haverá menos dureza para Sodoma e Gomorra, de que para aquela pessoa, de que para aquele país, de que para aquela cidade que negou a palavra de Deus. A nossa parte não é julgar. A nossa parte, irmãos, é orar, é pregar. A pessoa não quis, não. O que é que nós devemos fazer? Orar. Não é se entristecer contra a pessoa, não é ficar com raiva da pessoa, mas é orar. E continuar insistindo com quem verdadeiramente quer, irmãos. E ele anima ele aqui a ser corajoso, a continuar pregando. Por quê, irmãos? Nós devemos continuar pregando. Vai chegar sim o dia do juízo. Eu não posso me esquecer disso. Você que me ouve não pode esquecer disso. Minha irmã, mas será que vai acontecer mesmo? Vai, porque Deus vela para cumprir. Também não podemos nos cansar de dizer isso. Então toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada, tudo que está escrito, nós já estamos contemplando o que está acontecendo. Estamos vendo. Não é para se assombrar não, irmãos. É para descer mais, é para buscar mais. Vai acontecer sim. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, 2 Coríntios 5, no 10. Porque todos devemos comparecer diante... Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Vamos prestar conta, irmãos, naquele grande dia, no dia do juízo, diante de quê? Do tribunal de Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Para que Timóteo venha pregar, e ele fala não só para ele, mas para todos. Esse ensinamento é para todos, irmãos. Que ele vinha ensinar também aos outros. Que pregue a palavra antes, a tempo e a fora de tempo. Que ele repreenda, que ele exorte com todo amor, irmão. Longanimidade e doutrina. Mas tem pessoas que mesmo com amor, mesmo com educação, não vão te tratar da mesma forma. Mas o que importa é que você esteve ali, que você anunciou, que você falou, que existe um tribunal, que existe a perdição eterna, que sabemos muito bem, irmãos. Todos nós já sabemos que existe, é real. E que também existe o céu. Existe inferno, é uma realidade. É verdade, meu irmão, existe. Mas é uma realidade também que existe céu. O céu, irmãos, é para quem quer. Ah, minha irmã, é só querer. É, meu irmão, é só querer. Ah, minha irmã, é só querer. É, meu irmão, minha irmã, é só querer. Eu quero. Então, quando eu quero, o que é que eu vou fazer? Eu quero aprender com Jesus. Eu quero desfrutar desse céu. Mas eu quero me submeter também. Porque, irmãos, é ouvindo a sã doutrina, é ouvindo a palavra de Deus, é ouvindo os ensinamentos de Cristo, que nós vamos alcançar, se de fato nós praticarmos o que está escrito. Talvez seja uma palavra tão dura, irmãos, para muitos. Mas para muitos tão libertador. Tão libertador que alguém vai dizer: oh, minha irmã, eu quero desfrutar do céu, eu quero aprender de Jesus, eu quero viver esta palavra. Porque veja o que ele diz, irmãos, olha: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando de quê? De Deus e de Jesus Cristo.
que há de julgar. Então, que há de julgar, irmãos, ele vai vir julgar os vivos, aqueles que vão estar vivos ainda, e os mortos na sua vinda e no seu reino. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles que morreram em Cristo, ou seja, que morreram obedecendo a palavra de Deus, vão ressuscitar primeiro. Vai acontecer, meu irmão? Será que tudo isso vai acontecer? Repito, ele vela para cumprir a sua palavra. Então, a nossa parte aqui, irmãos, é falar a pura verdade. Nós não estamos aqui para enganar, porque se eu engano você hoje, pode ter certeza que eu vou colher algo que não é bom diante de Deus, porque Deus vai dizer, minha filha, eu coloquei a palavra diante das tuas mãos, te ensinei para você ensinar o meu povo, e você desviou a verdade do meu povo, não quis falar a verdade. Irmãos, quantos já apostataram da sua fé? Não é bem assim não, e já estão distorcidos, irmãos. Nós estamos vivendo esses dias que Paulo fala aqui naquela época, quanto tempo, irmãos, e hoje nós estamos contemplando tudo isso. Ele diz, olha, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, não vão suportar a verdade, mas vão ajuntar para si o que? Doutores. Mas, tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, eles vão desviar esta verdade para querer, não é dessa forma, não. Não é conforme está escrito, mas nós temos que obedecer o quê, irmãos? A sã doutrina, os ensinamentos de Cristo. Por mais duro que seja o discurso, por mais duro que seja, essa verdade ela vai acontecer. A Bíblia diz aqui, quando eu acabei de ler aqui em 2 Coríntios 5, você pode meditar na sua Bíblia e conferir, 2 Coríntios 5, 10, o que a Bíblia diz, irmãos, também? Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, vamos comparecer sim. E cada um vai prestar conta, irmãos. Então você não pode ser enganado, você não pode sair desta terra, morrer sendo enganado, achando que só morreu, está no céu. Se fosse assim, seria muito bom, irmãos. Se fosse assim, seria muito bom, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia manda renunciar ao pecado, a Bíblia manda renunciar ao nosso próprio eu e seguir a Jesus. A Bíblia manda se arrepender. Arrependimento genuíno, irmãos, gera mudança de vida, gera mudança de comportamento. Poucos querem ouvir essa verdade. Isso é uma realidade? É uma realidade, mas eu como uma evangelista, porque eu prego a palavra, estou anunciando o reino de Deus, como Timóteo também era, como Paulo está aqui exortando que ele venha cumprir a obra que Deus colocou, o ministério que Deus colocou nas mãos dele. A cada um Deus vai usar de uma forma, irmãos. E ele está dizendo que ele cumpra o seu ministério, sofrendo as aflições, porque vai sofrer, irmãos. Vai sofrer, mas no final, irmãos, pode ter certeza que será gozo, será vitória, será salvação. Nós não podemos nos calar, irmãos, diante da verdade. Ele está dizendo aqui no 4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Irmãos, a cegueira espiritual tomando conta. Não é dessa forma, não. Quantos que já se desviaram, irmãos, já conhecendo. Por isso que no grande dia, irmão, nós vamos ter uma surpresa muito grande. E você que muitas das vezes não está tendo, hoje está tendo a oportunidade de ouvir. Talvez você diga, eu não sei porque, mas eu não gosto muito de igreja. Mas você está aqui nessa igreja online. Você está ouvindo talvez pelo canal do YouTube. Você está ouvindo através de alguém essa verdade que liberta. E você diz, é verdade, está escrito, eu estou acompanhando, é verdade. É ou não é, irmãos? Quantas pessoas que conheceram e desviaram. E hoje você tem a oportunidade de dizer, meu pai, eu não quero me desviar não, mas eu quero cumprir o que está escrito. Mas me ajuda, Deus. Me ajuda, Pai, a viver a tua palavra, ainda que eu venha sofrer. E é isso que Paulo está exortando aqui, está animando. Está aqui dando, sabe, que ele seja corajoso. Mas que ele faça aquilo que Deus colocou nas mãos dele. E ele diz no 5, mas tu ser sóbrio em tudo. Em tudo nós devemos ser sóbrios, irmãos. Sofre as aflições,
Vamos sofrer sim, irmãos, aflições, mas faça a obra como de um evangelista que cumpre o seu chamado, que cumpre o seu ministério. Deus te chamou em qual área? Cumpra, faça aquilo que Deus colocou em tuas mãos e Ele irá te abençoar grandemente. Você que ainda não decidiu ainda servir a Jesus, decida hoje. O dia da manhã não nos pertence, irmãos. Quantos já se desviaram desta verdade? Mas eu digo em nome de Jesus Cristo, para mim, para você, não vamos desviar não, irmãos. Vamos acreditar, vamos obedecer, porque no final valerá a pena. É salvação eterna. O choro, o sofrimento, a aflição daqui não há de se comparar com a glória que nós está preparada já para todos aqueles que vencerem. Ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Irmão, nós vamos, sendo fiel até o fim, vamos receber sim. Mas se não desanimar, mas se não desistir, mas se não recuar, amém? Eu quero orar por você. Vamos orar juntos, irmãos, por todos que estão sofrendo. Quero apresentar todos os pedidos, são muitos que foram me entregues, ou alguns que eu não vi. Em nome de Jesus Cristo, Deus possa agir por bondade e misericórdia, pois é Ele que faz milagre. Oremos ao Senhor. Você quer voltar para Jesus, você quer se reconciliar, você quer entregar sua vida para Jesus, faça isso agora, em nome de Jesus Cristo, amém? Senhor Deus e Pai, graças e graças eu te dou neste momento, nessa hora, meu Pai, já agradecendo por os teus ensinamentos, pela sã doutrina que é a tua palavra. Meu Deus, nos ajuda a amar a tua palavra, a fazer conforme está escrito, nos sustenta, meu Deus, continua com as mãos santas e poderosas sobre cada um de nós para que nós não venhamos cair. Entrego todos os pedidos em tuas mãos, agradecendo ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, Deus, amém.